calor! 안녕하세요. 아만다입니다. 저는 27살 브라질 사람이에요. 반가워요! No vídeo de hoje eu vim responder as perguntas que vocês mais fazem pra mim em relação a namorado coreano. Sim, gente, eu já namorei um coreano. Então hoje eu vou contar pra vocês a história do meu 첫사랑, que significa meu primeiro amor. Solta a vinheta porque hoje vai ser um melodrama, quase uma novela coreana desse canal. Bom, então no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês a minha experiência em relacionamento com homem coreano e vou compartilhar então a minha primeira história de amor, minha grande história de amor que eu tive na minha vida. Vou priorizar, né, a identidade da pessoa do vídeo, porque sim. Então vamos lá. Como eu contei pra vocês, eu cresci numa igreja coreana, né? E essa igreja coreana tinha igrejas, como se diz, parceiras. Então, uma vez a gente foi fazer um acampamento com uma igreja coreana que ficava no outro estado do Brasil. E beleza, fomos para esse acampamento. Nesse acampamento eu conheci essa pessoa, que eu vou chamar de Jota. Eu conheci o Jota. Eu tinha em torno de 13 anos e ele tinha uns 19 anos. Então no acampamento a gente nem ficou junto, justamente porque eu ficava com a galera da minha idade e ele ficava com a galera da idade dele, né? E ele era muito corebão, assim, né? Corebão é uma expressão que a gente usa muito dentro da colônia, que é quando a pessoa é bem coreana, assim, sabe? Só fala coreano. E de fato ele era coreano, ele tava no Brasil há 10 anos, então era bem recente a vinda dele pro Brasil. Enfim, então nos conhecemos nesse primeiro acampamento, mas não tivemos nenhum contato assim a mais. Um ano depois, ele e mais uma Oni, super amiga minha, eles vieram para São Paulo para fazer uma viagem missionária com a minha igreja. E eu estava nessa viagem missionária. Era uma viagem missionária de mais ou menos 2, 3 semanas, acho que umas 3 semanas. E quando ele e a Oni chegaram, eu fui conversar com essa Oni. Ah, Oni, você veio, que legal, tal. E eu lembro que ele tava lá e eu conversei com ele. Eu falei, oi, tudo bom? Eu sou a Amanda, você lembra de mim e tal? Aí oi, tudo bem? Eu sou o Jota. Aí eu, sim, lembro de você e tal. E aí eu perguntei, quantos anos você tem? E ele falou, hoje é meu aniversário. Aí eu, nossa, sério, parabéns, você faz quantos anos? Ele, 20 anos. Então ele era bem opa, assim, eu tinha 14, ele tinha 20, né? Aí beleza, fomos pra essa viagem missionária. E aí, na viagem missionária, a gente começou a se aproximar, assim. De fato, ele era mais corebão, assim, né? Falava mais coreano. Mas a gente conversava bastante, assim. Então, às vezes, no ônibus, a gente sentava juntos, aí ficava conversando. A gente, sempre no culto, assim, a gente acabava sentando um do lado do outro. Enfim, a gente foi se aproximando mesmo nessa viagem. E não que eu já estava apaixonada por ele, não. Mas ele era muito charsengyosós, ele era muito bonito, ele é um coreano muito alto. Então, na época, ele tinha 1,87 de altura. E eu sou uma pessoa alta, então eu achava, nossa, ele é muito bonito e tal. Só que ao mesmo tempo eu pensava, ele é 6 anos mais velho que eu, né? Tipo, nada a ver, ele vai me tratar como Tonsen, como mais novinha, assim, né? E beleza, foi passando a viagem e a gente cada vez mais se aproximando. A gente foi pra Recife e Bahia juntos. Depois a gente voltou pra São Paulo e aí ele foi pra cidade dele, né? E eu lembro que depois dessa viagem a gente acabou de fato se aproximando bastante. E aí era a época do MSN, né? E eu tinha escola de tarde, de manhã, né? E ele tinha faculdade à tarde. Então a gente só conversava de noite. Aí na época do MSN, assim, dava umas 7, 7h30, eu já entrava no MSN, aí ele também entrava no MSN, a gente ficava lá conversando e tal. E a gente ficou conversando todos os dias, durante uns 3 meses, assim, todo dia. E aí eu tinha uma regra em casa, que meu pai não me deixava namorar até meus 18 anos.
e eu tinha 14, né? Então eu ficava, nossa, tipo, não posso namorar, gosto tanto dele. E aí eu já tava assim, super apaixonada. E de fato a gente era muito próximo, assim. Então ele que me ajudava a baixar na internet as novelas coreanas, que na época não tinha nenhum streaming, né? Então ele entrava num site lá da Coreia, baixava e colocava, tipo, conseguia com legenda em inglês pra mim. Eu praticava muito coreano com ele. Como tinha essa regra na minha casa que eu não podia namorar, em algum momento a gente conversou sobre isso e eu contei essa regra pra ele, né? Daí eu fui viajar com a minha família pra Argentina, eu comprei um presente pra ele e tal, e tinha que mandar pelo correio. Aí minha mãe, amor, tem que mandar esse presente pra tal lugar. Aí meu pai, por quê? Aí minha mãe, é o presente da Amanda aí, não sei o quê. Aí meu pai já ficou meio assim, né? Só que a minha mãe conheceu ele, porque minha mãe também foi na viagem missionária. E minha mãe, nossa, gostava muito dele. Então minha mãe tava meio que acobertando assim, né? Aí teve um dia que esse opa, o Jota, né, chegou pra mim e falou: eu queria muito te falar uma coisa, só que eu não posso, porque você não pode. Foi alguma coisa assim. Eu fiquei meio tipo, nossa, não tô entendendo o que ele tá falando. Aí eu fiquei mó triste, porque, ele falou assim: você pensa que é uma coisa, mas é outra. Aí eu pensei, nossa, acho que eu tô muito iludida, né? Tipo, eu tô mó achando que ele gosta de mim e ele nem gosta. Ele só me vê como amigo. E aí, depois ele virou e acabou falando. Ele falou assim, então, é que eu gosto muito de você. Aí eu... Nado. Eu falei, eu também gosto muito de você e tal. E aí começamos a namorar. Então nosso primeiro namoro, nosso começo de namoro foi assim. Foi tipo, eu gosto de você, eu também gosto, então vamos namorar. E isso é uma coisa muito característica de coreano, né? Você não tem aquele pedido, tipo, a gente fica 3 meses saindo pra se conhecer, depois começa a namorar. Não, o oriental normalmente você saiu uma vez, 2, 3, você já meio que tá junto, assim, sabe? E isso também, gente, foi 13 anos atrás, tá? Tipo, faz muito tempo. Enfim, começamos a namorar, nós namoramos durante 2 anos e 1 mês, né? E realmente, gente, ele foi assim, o amor da minha vida. Foi muito gostoso no nossa época de namoro. Ele era um cara muito carinhoso. Então acho que pra mim a principal diferença entre namorar coreano e namorar brasileiro ou ocidental que seja, é a questão da afetividade, assim. Ele era um cara muito afetuoso. Mesmo a gente morando longe, eu me sentia muito cuidada, assim, por ele, sabe? Era um cara que se preocupava muito comigo e isso era muito bacana, eu gostava bastante. É uma coisa que eu prezo, assim, em relacionamento, né? E aí começaram um pouco as nossas barreiras culturais. Quando a gente começou a namorar, o pastor da igreja dele, ele já tinha sido pastor da minha igreja. E quando ele descobriu do nosso namoro, ele veio até São Paulo conversar com os meus pais sobre o nosso namoro. E eu lembro claramente que ele virou e falou assim: a sua filha tem que terminar com ele, porque senão os pais dele vão mandar ele pro exército. Gente, essa hora eu fiquei branca, assim, eu tipo, meu Deus, como assim os pais dele vão mandar ele pro exército? Aí ele... porque ele é coreano, então se ele estiver na Coreia, ele vai ter que servir exército. Então os pais dele, pra impedir o seu namoro, vão mandar ele pro exército. Eu comecei a chorar muito e eu falei, opa, eles vão te mandar, seus pais vão te mandar pro exército, tal, tu quer, tipo, o que eu vou fazer, não sei o que. E ele tipo, quem falou isso? Eu falei, o pastor falou isso. Aí ele, é mentira, você acha? Isso é o que todo pai fala pra um coreano pra assustar, porque, gente, ninguém quer servir exército, né? Como na Coreia é obrigatório, muitos pais fazem isso. Tipo, vou te mandar pro exército, se você não fizer X coisa, você vai pro exército, X... É uma forma de amedrontar, assim, né? Aí ele falou, ignora, não vai acontecer isso, meus pais não vão me mandar pro exército. Aí eu tipo, tá bom então, você não vai pro exército, ok. E aí chegou a segunda fase mais assustadora, que foi quando a família dele descobriu. Porque na verdade a gente ficou 1 ano namorando escondido, assim, escondido da família dele, no caso, né? Então a minha família sabia, ele vinha em casa, nossos amigos que eram da cidade dele também sabiam, mas os pais não sabiam. Só que aí um dia ele chegou com aliança no dedo, ele esqueceu de tirar.
Aí os pais olharam e falaram, Ryo Jae-ching, tipo, namorada? Aí ele tirou meio assim, discreto, e nunca mais falou sobre isso. E aí uma vez eu tava na cidade dele, a gente tava no cinema com uma galera assim, e aí de repente os pais dele ligaram. Onde você tá? Não sei o que, a gente tá indo te buscar. Chegaram no cinema, eu tava dentro do cinema no caso. E aí eu lembro que ele falou pros meus amigos, tipo, cuida dela, porque ela vai ficar muito mal. E, gente, eu nem lembro o filme que eu assisti, porque eu só chorava. Tipo, nossa, os pais dele descobriram, ferrou, sabe? Como que vai ser e tal. E aí, ele me contando depois, né, que os pais dele buscaram ele, e aí chegou em casa e falou, fala a verdade, quem veio de São Paulo? Porque quando eu ia pra cidade dele, ele falava que os amigos de São Paulo tinham vindo. Só que aí os pais começaram a desconfiar, né? Aí ele, fala a verdade, quem veio de São Paulo? Aí ele, quem veio, na verdade, foi minha namorada, né? Aí eles, tá bom. Ela é brasileira ou coreana? Ela é brasileira ou coreana? Aí ele, ela é brasileira, né? Aí eles, tá. A gente não vai falar pra você terminar, porque você tá muito feliz. Os pais dele falando, né? Mas então aproveita bastante seu namoro, porque casar com ela você não vai. Porque casar com ela você não vai. E aí eu lembro que quando ele me falou essa frase, foi uma frase que me machucou muito, assim, porque meu sonho sempre era casar, né? Queria casar, e queria casar, tipo, nova, assim. Então isso foi uma coisa do tipo, então eu não tenho futuro com ele. A família nunca vai aceitar, assim, né? E realmente isso me magoou muito, assim. E justamente por causa disso, depois que eu terminei com ele, a gente acabou terminando, tá, gente? Não vou falar o motivo, mas enfim, depois de um tempo terminamos. Foi muito sofrido, acho que pra mim e pra ele, assim. Hoje em dia ele tem um relacionamento dele, super, né, tá super bem. Eu também tive os meus relacionamentos, mas não foi um término fácil, assim, né? E pra mim, o que mais pegou foi a questão da família, assim, porque querendo ou não, é difícil você sofrer um preconceito velado, mas nem foi velado, foi um preconceito bem direto, assim, porque você não é oriental, ou que seja, né? Até porque eu como comida coreana, eu gosto muito da cultura, eu falo um pouco da língua, eu assisto 1 milhão de programas. Então, pra mim foi tipo uma mensagem como você não é suficiente, assim, sabe? E essa foi a principal barreira pra mim, pra me relacionar com outros coreanos. Então eu fiquei muitos anos sem me relacionar com homens coreanos, meio que eu tava curando, assim, essa ferida. Me relacionei com brasileiro, me relacionei com japonês. E recentemente que eu voltei a me relacionar com coreanos, na verdade, né? E eu percebi como as gerações mudaram, assim, né? Hoje faz 13 anos desse minha primeira história de amor. E eu vi que hoje a gente tem famílias coreanas que estão muito mais abertas a receber brasileiro, abertas a entender que o filho pode casar com uma brasileira ou com qualquer outra nacionalidade sem afetar assim a cultura deles, né? Então, esse vídeo, não tô fazendo esse vídeo pra te desencorajar a arranjar um namorado coreano, não é isso. Mas ainda assim temos famílias que são muito tradicionais, que querem que o filho case com uma coreana. E aí é uma questão muito de cultura, tá, gente? Eu não vou criticar isso, porque eu também entendo um pouco a questão da língua. Pensa que a família às vezes não consegue nem se comunicar com uma brasileira, porque realmente não sabe falar português. Então tem uma questão também cultural que eu acho que a gente não precisa entrar nesse mérito, sabe? Hoje eu me relaciono com um coreano e a família dele, assim, nossa, é um amor. A mãe dele cozinha pra mim, faz um monte de comida gostosa. O pai dele também, às vezes, brinca, assim, do jeitinho dele. Então, eu não tenho o que reclamar. Eu fui muito bem recebida, sou muito bem recebida. E percebi que, de fato, essa barreira, assim, hoje em dia, acho que tá se quebrando aos poucos, né? E como é, né? Aí você pergunta, mas como é namorar um coreano? Eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa mentalidade de drama, né? De novela coreana. Coreanos são pessoas independentes, né? Então eles têm ataque de raiva, eles ficam tristes, eles choram,
Eles são super cool, né? Super mochiçó, assim, algumas vezes. Eu acho que pra mim, o que mais diferencia é a questão do carinho. Eu sinto que são, de fato, um pouco mais carinhosos, mas ao mesmo tempo que tem o carinho, tem também um pouco eles são mais fechados, né? Então são poucos que se abrem assim, né? Que falam sentimentos, que demonstram fraqueza como homem, assim, né? Porque a cultura coreana é uma cultura mais machista, enraizada no homem, né? Que o homem é a fortaleza da família. Então, às vezes eu sinto que tem um pouquinho de dificuldade de comunicação, precisa puxar muito, tipo, vai, fala o que você tá sentindo e tudo mais. Mas é a minha preferência, assim, eu namorei já brasileiro, já namorei japonês, e hoje, quando eu penso na questão de match comigo, de fato, eu dou muito mais match com coreano. Até por questão de gostos, assim, de assistir programa, de assistir novela, de música, de comida. Tem algumas palavras, tem alguns termos que só tem em coreano, então é muito gostoso, assim, conversar também. E é isso, gente. Eu quis contar um pouquinho a minha experiência com meu primeiro namorado coreano, tanto as partes boas como as não tão boas assim. E quem sabe você também encontra o seu coreano, se você quiser, ou o seu namorado, independente. É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou compartilhar um pouco mais das minhas histórias com vocês, como eu prometi. E até o próximo vídeo. Um super beijo, tchau!